Bom, pessoal, continuando então com a nossa programação, a gente teve até agora 2 painéis em formato de talk show e agora a gente vai ter um painel muito bacana em formato de apresentação. Vamos ter o Fábio Corsini aqui, já vou convidá-lo ao palco, ele vai compartilhar a tela e vai fazer uma dinâmica de apresentação para vocês de um tema que tem sido centro de discussão em diversos mercados há bastante tempo, mas que precisa ser mais debatido dentro do nosso setor imobiliário, que é o Customer Experience e a jornada de um cliente que compra imóveis. Então, para isso, eu já vou convidar aqui o Fábio Corsini, que possui experiência de mais de 15 anos no setor de pesquisas, análise de informações e Customer Experience, desenvolveu projetos para mais de 150 incorporadoras e investidoras aqui no Brasil. E antes de fundar a Inovo, ele trabalhou na Gerdau, na HSBC, na Datastore, e o Corsini hoje, como CEO da Inove Marketing Intelligence, eu acabei me esquecendo de mencionar isso aí. Corsini, agradeço mais uma vez aceitar nosso convite e estar aqui novamente no palco virtual, rodando o Brasil aí, falando um pouco mais sobre a experiência do cliente na compra de imóveis. Legal, obrigado, Léo, aí mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui em Curitiba. Aí. Prazer é nosso. Se puder compartilhar a tela com a gente, então, a gente já dá início. Sim. Vamos lá. Eu acho que já tá, né? Vou só colocar como tela cheia. Tá dando para ver já, Léo? Tá tudo ok? Tudo certo, Corsini, agora é contigo. Maravilha, obrigado. Prazer a todos aí estar com vocês aqui, o pessoal de Curitiba e região. Bom, falar um pouco da Inovio e realmente aí da fase de Customer Experience no mercado imobiliário, nessa jornada do consumidor. Tá? Rapidamente, passando um pouco aí pela Inovio, a gente se especializou muito no mercado imobiliário, na questão de experiência do cliente, que realmente a gente entende que é um gap aí do mercado. Muitos players já usam, né? A gente aí tem alguns clientes grandes players aí, alguns globais e uns nacionais, como Azul, Hilton, Rede de Hotéis Accor, mas enfim, a gente está indo muito, e hoje criamos um produto muito focado para o mercado imobiliário, que é justamente uma das jornadas de compra mais complexas e longas de nós, né? Famílias e consumidores. Tá? E muita gente pergunta o que é de fato o Customer Experience, né? O Customer Experience eu gosto às vezes de simplificar, até falar que é a pesquisa de satisfação evoluída, né? Trabalhando realmente, olhando os pontos, uma jornada de compra, ou seja, o Customer Experience é um conjunto de ações, e ações tomadas, não é só medir e ver se o seu público está satisfeito, mas realmente tomar ações durante esse processo de relacionamento, né, que a gente separa em 3, o pré, o durante e o pós-venda. Então, não é a pesquisa de satisfação somente depois que o cliente fechou o negócio, mas é durante a venda, é antes dele saber. Isso é o que realmente faz parte de uma régua aí de CX, ou Customer Experience. E eu gosto de falar que o setor imobiliário é uma das jornadas mais longas, né, do mercado. Aí a gente fala aí de uma média de 36 meses. Né? Hoje, ainda mais hoje, aí tem famílias que levam 2 anos para escolher o imóvel, depois mais 3 anos aí se ele tiver comprado na planta. Ou seja, a jornada chega a ser maior do que esses 36 meses. E o que é importante numa régua de Customer Experience? O que sua empresa, sua incorporadora deve fazer? Primeira coisa, o tempo real. Mensure a experiência do seu cliente durante a jornada, em todos os pontos em tempo real. Não é vamos fazer uma tomada de pesquisa de satisfação, né, ou Customer Experience, ou medir o NPS, que a gente vai falar, uma vez por ano. Uma vez por ano já foi. E outra, você não teve oportunidade de individualizar o atendimento. São 2 coisas importantes, né? Saiba o quanto antes o que o seu cliente está pensando da sua incorporadora, da sua marca, e trate ele de forma individual, não como uma ação estratégica, um tiro de canhão para acertar todo mundo. A experiência do cliente ela é individualizada. Por quê? Aqui alguns dados importantes, porque quando um cliente tem uma experiência negativa, tá, é um problema. Hoje, 80% das grandes empresas acreditam que oferecem um serviço superior, mas apenas 8% dos consumidores relatam ter obtido um serviço realmente superior dessa empresa. Olha um gap de 72% entre percepção e realidade. 59% dos consumidores jovens, aí de 25 a 34, compartilham experiências de atendimento negativas online. E o online é o tempo real, né? O online ele colocou na rede social, tá ali,
para milhares de pessoas, milhões, naquele mesmo momento. O que será que estão falando da sua incorporadora? Experiências positivas, é o lado bom. Se você tratar e realmente individualizar a experiência do seu cliente, 74% estão dispostos a pagar mais, a gastar mais com empresas que oferecem um atendimento excelente. E depois de uma experiência positiva, 69% falam bem de você, recomendam sua marca para os amigos. Então, realmente é importante medir isso como uma das principais métricas hoje do setor. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos uma boa parte, já conhece o NPS, e para quem não conhece, com certeza sabe o que é. Todo mundo já recebeu um e-mail, pelo menos aí, após uma compra, num e-commerce, onde quer que seja, você recebe um e-mail, né, automático, depois querendo saber como é que foi a sua experiência. E eles te perguntam sempre assim, ou nós, né, te perguntamos sempre assim, como foi a sua experiência de 0 a 10, de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo? Né? E se você deu um 0 a 6, você é um detrator. Você teve uma má experiência. Você está naquela parte ali, naquele indicador de que vai falar mal para os outros. O 7, 8, você é um neutro. Foi ok. 9 a 10 é o promotor, é o que teve uma experiência super positiva. E qual que é o seu NPS? Ele é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. O neutro ele sai dessa conta, então você gera um indicador, que aqui no caso 56 menos 18 dá 38. Essa métrica hoje é utilizada por todas as principais empresas aí no mundo inteiro. Você pode dar um Google, procurar benchmarks de NPS, você vai ver de aviação, você vai ver do setor imobiliário, você vai ver, enfim, encontrar grandes empresas, Amazon, Apple, e conseguir, de repente, comparar o seu NPS. Só que é importante medir o NPS durante a jornada de compra, não é só uma vez. Você tem que medir o seu NPS quando ele comprou, você tem que medir o seu NPS, né, a satisfação do seu cliente, o quanto ele te recomenda durante a obra, que leva 36 meses, né, na média, no processo de vistoria, no pós-chave nas entregas, na assistência técnica e depois que ele mora no seu imóvel. Eu estou falando aqui basicamente, tá, de uma régua clássica de jornada de compra imobiliária de 7 pontos. Tá? Falar um pouquinho, falar de alguns pontos aqui, mostrar alguns dados interessantes. No primeiro dele, falar da jornada de compra, né, da primeira parte, quando o seu cliente ainda não é o seu cliente, você está captando ele. Quando, né, hoje a gente fala que são os leads, né, seja o lead online ou do stand de vendas. Nessa parte, será que você está atraindo o perfil correto? Será que seu esforço de marketing está valendo a pena? Você está atraindo para o seu site ou para o seu stand as pessoas dentro do seu perfil de compra? Saiba que média, vou mostrar os dados, 55%, numa média dos leads gerados online, não recebem atendimento de um corretor. Olha que péssima experiência, né? A pessoa foi lá, entrou no seu site, pediu um contato e nunca recebeu um contato de um corretor. O que ele vai falar? Pô, eu sou ignorado, eu nem vou falar mais com aquela marca porque eles não me atendem. E 55% disso ocorre. Por que esse dado? Né? Eu gosto de falar um pouco dele, ele é realmente alarmante, porque hoje os corretores eles recebem 10, 15 leads por dia. Vamos falar de 10. Ele tenta ligar para os 10, ele não vai conseguir falar com 10 no dia. 5 estão em reunião, fazendo algumas atividades, ele consegue falar com 5, amanhã ele recebe mais 10. Acumulou. Na hora que vê, dentro dessa esteira, 55% aqui vai ficando para trás. Tá? Ou seja, do cheque que você gasta por mês com geração de leads, 55% é lixo, vai para você estar jogando dinheiro fora. E depois que você atraiu, como é que foi o atendimento? Será que ele está bom? Será que a sua imobiliária contratada ela está atendendo bem o seu cliente? O cliente é seu e vai reverberar na sua marca. Está medindo isso? Como é que ele avalia o seu empreendimento? Será que ele tem realmente o interesse em visitar o stand, os leads online? E quando ele foi, qual será que real interesse no imóvel, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo de um case de um de nossos clientes aí que gera um grande volume, ó, que é leads online, tá? Estou falando só da parte online. Aqui ele gera um volume imenso e a nossa plataforma entrevistou 2.440 leads. Tá? Olha que interessante, desses 2.440 leads que foram, né, a nossa plataforma, geralmente até para explicar a mecânica, integrada nos principais CRMs do mercado. Tá? Então, a partir do momento que ele entrou na sua régua, a plataforma da Inova está conectada. Então, eu sei em que fase que ele está. Quando ele entrou para uma fase de pós-venda, vamos medir a experiência dele, tudo de forma automática, WhatsApp, e-mail, SMS, vamos interagir com o seu cliente. Né?
Aqui num case interessante, olha só, 2.440 responderam e desses 696 querem um novo contato. Na jornada aí da pesquisa, ele pediu um novo contato. E olha que interessante, sabe por quê? Desses 2.440, 57% não receberam atendimento de um corretor e 619 receberam. E, obviamente, por isso, 67% não visitaram o stand. Ou seja, olha que eficiência, né? Você gasta lá, tem casos aí de incorporadores que gastam R$200 mil por mês para atrair os leads online, gerar venda, e 57% não atende. Então, aqui, se eu pegar a curva desse cliente, está caindo. Ele já descobriu isso há um bom tempo atrás e está fazendo todas as ações. A gente sabe que essa média está despencando. Ele está realmente melhorando a eficiência no atendimento, levando mais gente para o stand de vendas e, consequentemente, fazendo mais venda. E quando ele foi para o stand, como é que foi a avaliação? Será que seu time de atendimento ali, seus corretores estão trabalhando bem? Como é que será que eles têm atenção, cordialidade, conhecem o financiamento? Eu até frisei aqui, marquei que geralmente é o calo, é um gargalo nos stands, é o conhecimento sobre o financiamento. E se o seu corretor não souber como o cliente vai pagar o produto, ele não vai vender. Tá? Será que ele sabe realmente bem o produto? Enfim. E separe eles dentro de uma aba, Top Leads. Quem te deu 9 e 10 em tudo, em atendimento, em preço, em localização, separa ele num grupo Top Leads e age individualmente para converter e realmente chegar na próxima fase, que é o pós-venda. Né? Por que seu cliente comprou? Você sabe se é aluguel, moradia, investimento? Você vai tratar todos iguais? Pensa, depois que ele vendeu, ele vai ficar 36 meses esperando o imóvel chegar. Meça, saiba o porquê que ele comprou e faça ações individuais, né? Gere uma experiência única para cada um. Se ele comprou para aluguel, por que ele não entra numa régua de relacionamento na sua incorporadora, onde ele recebe conteúdo sobre valores de aluguel praticados na região, né? Valorização, melhores práticas? Pô, ele vai ter uma experiência não de compra de imóvel, vai ter uma experiência, às vezes, como investidor, uma experiência mais avançada, né? Ou seja, ele vai ter informações para a lucratividade dele no intuito dele de investimento. Né? Como é que foi o atendimento do seu corretor? De novo, né? Será que o NPS teve impacto devido à imobiliária? Será que a sua marca foi mal avaliada por causa de um terceiro? Né? O processo de financiamento, assinatura de contrato, como é que foi? E o produto, onde você acertou? Por que será que você vendeu? Será que você tirou pedido? Quais foram os pontos que você deve replicar nos outros pontos? Aqui um outro exemplo de outro cliente, olha que interessante, peguei aqui um exemplo, me parece assim, né, tirar pedido, né? Olha as médias, muita gente dando nota de 0 a 6, e isso porque ele assinou, né? Ele acabou de comprar o imóvel, mas olha onde pega mais, o processo de assinatura do contrato. Por que será que essas médias, por que esse cliente, de repente, tem indicadores de 24%, 29% de 0 a 6, né? Obviamente isso vai impactar lá no NPS, ou seja, ele começa a jornada talvez não tão satisfeito. Ou será que onde você tem que melhorar o teu processo para gerar eficiência, gerar realmente eficiência do processo, gerar eficiência de vendas e, consequentemente, ter maior recomendação no mercado, né? Depois a gente vem para o durante obras. Maior fase aí, 36 meses esperando. Será que seu cliente se sente abandonado? Será que ele está apenas pagando o boleto? Né? Será que ele visita a obra? Qual que é a experiência com o relacionamento com o cliente? Como foi sua experiência, né, ao entrar no imóvel pela primeira vez, na vistoria? Tá? Aqui eu mostrei alguns casos que a gente consegue medir, né? Então, aqui eu peguei um ponto que é super importante. Pensa que no momento que ele espera o imóvel, tá, durante a obra, é um momento de muita emoção, né? Eu gosto de falar que a experiência do cliente imobiliário é uma experiência onde ele vive muitas ansiedades, emoções. Você está mexendo com os sonhos de uma família, né? São crianças que de repente não tinham um lugar bacana para brincar e agora vão ter um super playground, uma piscina, uma casa, de repente um lote grande de 500 metros quadrados para construir uma casa super bacana. Enfim, é muita ansiedade, é um valor, talvez um dos maiores valores dispendidos na vida de uma família, um esforço financeiro muito alto. E aí ele, né, se reúne com os amigos e fala, poxa, vem ver aqui, eu comprei da incorporadora X, e vamos ver, olha, eu vou mostrar para vocês meu produto, entra no seu site, não tem foto, qualidade ruim, quantidade de fotos, experiência ruim, né? Ele fala, puta, o site aqui da incorporadora não é muito bom. Isso impacta na experiência.
que você precisa melhorar para a eficiência, para realmente você fazer parte daquele percentual de 69% que são recomendados quando tem uma experiência boa? Depois, vamos falar aqui do pós-ocupação, né? O pós-ocupação é um dos pontos mais críticos da jornada, né? Eu pulei aqui, a gente tem também a vistoria técnica, né? Assistência, como é que foi a assistência, né? Depois que ele entrou, fez a vistoria, precisou de uma assistência, como é que foi, né? O processo. E realmente aí depois chega no pós-ocupação, eu gosto de falar que é o momento depois de mais de um ano de moradia, né? Já está no seu imóvel, já está vivendo, talvez, será que ele está vivendo os problemas ou realmente está uma felicidade? O momento mais crítico da jornada, né? Por que é o momento mais crítico? Por que eu coloquei aqui mão de obra desqualificada? Principalmente hoje, a gente vive um momento complicado. A gente teve um boom imobiliário, há 10 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, nessa média aí, e com isso houve problema de falta de mão de obra. Muitas incorporadoras, né? Foi um problema, tinham empresas fazendo IPO, lançando volumes imensos, e com isso a dificuldade de mão de obra qualificada. Bom, enfim, os projetos foram entregues e agora as famílias estão morando neles. Vai instalar um armário, parede torta. Depois de um tempo, vem uma infiltração na parede. E aí começa todo esse problema. E hoje, a gente já fez aí mais de 10 mil entrevistas ao longo dos últimos meses com pessoas que estão no pós-ocupação, que estão nessa fase. E o NPS é negativo na maioria, não vou colocar nem diversa, realmente é praticamente todo mundo. Então é uma jornada muito complicada. Como é que será que está seu cliente aqui dentro? Então avalie sua qualidade construtiva com o cliente que você comprou, e se tiver um problema, individualize, converse com ele, não deixe ele lá para a rede social falar mal da sua incorporadora, né? É uma experiência de vida. E outro ponto muito importante, você tendo um bom produto, uma boa experiência, você encontra novos leads na sua própria carteira. Seja um investidor ou seja um morador que vai dar um upgrade. Pense, muito das suas vendas são para jovens famílias que estão começando e daqui a pouco a família fica maior, e ainda mais agora com a pandemia, que a gente tem visto que as moradias muitas vezes, né, aquele boom de apartamentos de 70 metros quadrados, 60, 50 metros quadrados, será que as famílias estão felizes lá dentro? Será que eles não estão pensando em começar a dar um upgrade? Será que ele é feliz com a sua incorporadora e vai falar, pô, eu vou comprar de novo dessa mesma empresa? As pessoas mudam de imóveis, então encontre leads na sua própria carteira e meça, saiba realmente como é que está e haja em cima. Esse aqui é um case, né, clássico. Olha aqui, um problema de acústica, né, super ruim, disposição de ambientes, quadrias, iluminação natural, instalações elétricas. É que a gente vai medir realmente experiência item a item, saber como é que está o seu NPS e você conseguir tratar cliente a cliente em tempo real, gerar uma experiência melhor. Esse aqui é um exemplo clássico do setor imobiliário, tá? Aqui fizemos alguns filtros, aí pegamos aí 3 mil pessoas que responderam pesquisas em tempo real. Durante aqui, né, você olha aqui na aba esquerda, todos os processos, principais processos aí da jornada de compra de um imóvel. O NPS geral médio, legal, 52, né? Lembra que o NPS, quando eu falei lá atrás, ele pode ir de menos 100 a mais 100. Por quê? Você pode ter 100% de promotores e 0 de detratores, então é 100 menos 0. Ou você pode ter 100% de detratores e 0 de promotores, né? Que são os 9 e 10. Então 0 menos 100, menos 100, tá? Para entender a escala. E olha que interessante esse exemplo, com aí, vou dizer, uma margem de erro muito boa. Stand de vendas, 53 de NPS. Ok, né? Zona de qualidade. Pós-venda, pô, legal, ótimo. Pós-personalização, aqui até um ponto específico que eu nem citei, né? Mas aqui no caso eu puxei, né? Que a gente pega um ponto específico e mede o NPS quando ele personalizou o imóvel, né? Comprou aquele kit de acabamento. Como é que foi aquela experiência naquele momento? Olha que bacana o pós-vistoria. Sobe lá para 80. É onde vem muita emoção, né? Quando ele faz a vistoria, entra pela primeira vez, o imóvel é aprovado, a família inteira foi lá conhecer o imóvel. Medimos 80, né, pós-vistoria. Pós-chave, 53, já dá uma queda. Olha o pós-ocupação. Vai para menos 30. Um case clássico. Aqui tem 3 mil entrevistas, algumas dezenas aí de incorporadoras. E aí fica a dúvida, né? Onde será que está a sua incorporadora aqui nesse meio? Quais será que são os seus índices? Será que você vai conseguir revender um imóvel para quem já mora no seu imóvel?
Será que ele está te indicando para um outro ou ele está falando mal da sua marca no mercado? E aí sempre pergunta um pouco sobre a pandemia, né? Acho que é um case aí, até o pessoal do Smart falou, poxa, o que vocês têm de dados aí sobre a pandemia, né? Como é que está sendo a nova característica desse novo consumidor, né? Então a gente fez aí mais de 2.000 entrevistados no Brasil, acabei de ver um errinho ali, entrevistados, tá? Então o que a gente observou, né? Obviamente, muita gente começou a trabalhar em home office. Aqui, nessa época da pesquisa, 54% estavam em home office. Tá? Ou seja, qual que era a experiência dessas pessoas? Todo mundo tendo que adaptar o apartamento de 60 metros quadrados para virar escola, virar empresa às vezes do casal, né? A esposa tem uma reunião e o marido e o filho ali na sala tem que fazer aula. Ou seja, nossas casas virou 2 empresas, 1, 2, 3 escolas com os filhos, enfim, tudo junto. E as pessoas acreditam até na adoção do home office após a pandemia. É um movimento real. Muitas empresas não voltam esse ano fisicamente. Muitas de vocês não estão voltando, já estão se planejando para continuar o resto do ano em home office, pelo menos a parte de escritório. E assim será em milhares de empresas brasileiras e no mundo inteiro. Né? Então, como é que será essa nova realidade? Né? Será que o seu imóvel está preparado? Como é que está sendo a experiência? Então, o imóvel ele passa a ser percebido como uma experiência de vida. Não como somente um produto imobiliário de 70 metros quadrados, 2 quartos. Não, vem uma experiência sentimental agora. Né? As famílias passaram a ter convivência 24 horas. Em grandes centros, a gente fala em apartamentos compactos. Né? E como é que está? O consumo online disparou. O consumo online, a gente finalizou ontem uma pesquisa aí com 2.700 pessoas no Brasil. O crescimento do consumo online foi mais de 60%. No período de isolamento, tá? Principalmente hoje, mercados, farmácias, né? Agora o varejo cresceu muito, que antes a primeira explosão foi mercados e farmácias, né? E mercado e entrega de comida. Como é que será que hoje a pessoa recebe num prédio a comida dela? Será que ela tem uma área de armazenamento interessante, tem uma experiência boa para receber esse produto? Né? Chega ali, de repente tem uma área onde não tem contato com ninguém. Como é que vai ser? Será que sua incorporadora está preparada para essa nova experiência de moradia da nova família brasileira? E até uma parte na venda, né? Como é que está sendo o impacto dessa pandemia na venda, né? Não só no pós-moradia. Aqui foi uma pesquisa interessante, a gente realizou com corretores no Brasil, na verdade aqui foi São Paulo, desculpa, quase 400 corretores na cidade de São Paulo. E o corretor é o que está no front, né? Ele é o que está ali atendendo milhares de pessoas que estão querendo comprar seu imóvel, né? E uma preocupação dos corretores é o seguinte: pega uma cidade grande, eu pego o trânsito, uma eficiência muito ruim, pego o trânsito para mostrar 5 apartamentos num dia, eu sei que no final ele vai escolher 2, né? Ou um daquele para ir para frente, para uma decisão de escolha. Então, o próprio corretor começou a levantar essa bola. Por que a gente não passa e investe mais no trabalho de forma virtual? Por que as incorporadoras não investem, né? Agora a gente está em casa, a gente está aqui, todo mundo hoje, centenas de pessoas conectadas no computador, reuniões acontecendo via Zoom, via Hangout, via várias plataformas online. Por que não as pessoas agora passam a visitar um imóvel por um tour guiado 3D, onde você tem uma imersão boa e consegue? E é uma grande tendência. As pessoas diminuírem a visita pessoal ao estande de vendas e fazer isso como um peneirão, vai ser um grande funil. Ou seja, a pessoa consegue visitar, uma família consegue visitar virtualmente 10 empreendimentos através das ferramentas todas hoje que foram altamente conhecidas pelo público, né? Agora o corretor vai te chamar num Zoom, vai te mostrar um vídeo, e aí você vai olhar o empreendimento e falar, poxa, isso é legal, faz um tour virtual, fala, esse eu vou fisicamente, esse eu vou levar minha família para visitar. Eu não vou mais pegar trânsito, né, atravessar a cidade inteira para conhecer o empreendimento, chegar lá e não ser exatamente como era, o que eu esperava. O tempo das pessoas, a gente descobriu que o tempo nosso pode ser muito mais bem aproveitado nessa pandemia. Isso tende a refletir na escolha de um imóvel. Então, o seu cliente vai passar a visitar 10 empreendimentos, escolher 2 para ir presencialmente. Tá? Tem uma parte aqui, eu coloquei um demo, né? É simples. Aqui basta você aproximar seu celular, na verdade ligar a câmera, apontar aqui para esse QR Code,
Tá? Isso é o que a gente faz com diversos clientes, é o tempo real que eu comentei ali atrás. Imagina um cliente agora visitando o seu stand de vendas, de repente ele sai e tem um QR Code para ele interagir e você saber em tempo real como ele avaliou o seu atendimento, se ele tem interesse no seu produto ou não. Tá? Então, uma brincadeira que eu fiz aqui, na verdade, já conectado com a nossa plataforma, imaginando você indo no seu próprio stand de vendas. Então, olha, bem-vindo à demonstração. Tá? Você coloca o nome aqui, porque você vai receber um alerta em tempo real, tá? No seu e-mail logo depois. Se não tiver na caixa, fala para dar uma olhada no spam, porque como é em massa, eu não estou conectado ainda na sua incorporadora, ele está aberto ao público, pode ser que tenha algum probleminha, mas a maioria aí vai para o inbox, certinho. Aqui você fala quem ele atendeu, vou colocar aqui fulano, me atendeu. Só que eu fui muito insatisfeito com ele, não gostei do atendimento, mas o NPS eu vou dar um 8. Legal, simples e rápido, e é para daqui a pouco você estar recebendo no seu e-mail a sua avaliação, né? Já é para estar ali em tempo real, você receber esse alerta de como foi a sua experiência no seu stand de vendas e você conseguir agir mais rápido, entender se seu corretor teve alguma falha de atendimento e você conseguir individualizar e agir em tempo real, converter melhor suas vendas e deixar seus clientes mais felizes ao longo de uma jornada inteira, tá? Bom, acho que é isso, gente. Tentei resumir bem a experiência aí do cliente. Tá? São diversos pontos de contato, diversas mecânicas onde você pode oferecer uma melhor experiência para o seu cliente. Deixei aqui alguns pontos de contato. Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, entender como que a sua incorporadora, loteadora, imobiliária, como a sua empresa pode ter essa jornada do cliente, se diferenciar da sua concorrência, ter sua marca sendo bem falada nas redes sociais, enfim, estamos aí à disposição para esse bate-papo. Obrigado aí, Léo. Valeu, Corsini. Joia. Deixa eu interromper aqui, pronto, voltei. Corsini, a gente tem 2 perguntas da audiência aqui, acho que é bacana você responder. E aí, quem tiver mais dúvidas ou tiver algum interesse, ou quiser falar diretamente com o Fábio, pode ser tanto via Roupa quanto via esses contatos que ele deixou aqui no final, com e-mail, telefone e tudo mais. Inclusive, a gente pode até compartilhar aqui no chat. Corsini, a primeira pergunta foi do Felipe, que parece uma pergunta simples, mas eu acho que é bem capciosa. Você nota a diferença de NPS de empreendimentos de Minha Casa Minha Vida alto padrão? Normalmente alto padrão é maior? Então, acho que provavelmente essa é uma percepção que as pessoas têm e eu mesmo não sei se ela é verídica. Sim, existe uma diferença. Tá? Eu não vou dizer que em alto padrão o NPS é maior. O cliente de alto padrão ele é mais crítico na jornada de compra. Tá? O Minha Casa Minha Vida tende a ter, na verdade, até um NPS um pouquinho mais positivo, porque ele é um pouco menos crítico na jornada de compra. Já o alto padrão, ele às vezes está comprando um imóvel de 2, 3, 4, 5 milhões de reais, e então a experiência é um pouco mais complicada, a expectativa dele às vezes é maior. Tá? Infelizmente é uma cultura é uma cultura, acho que global isso, né, a questão. Mas existe sim, essa diferença de NPS aparece, então é legal você medir o NPS da sua empresa, né? Às vezes não adianta se comparar com outras empresas até de outros setores, cada perfil de empresa ou o seu público-alvo acaba impactando um pouco no NPS. De forma geral, óbvio, o ideal é estar acima de 75 para todo mundo, que é o que a gente chama de zona de excelência, independente de onde você atua. Mas o perfil Minha Casa Minha Vida, geralmente, ele é um pouco menos crítico no processo de jornada, né? Mas não que isso não seja importante para as empresas trabalharem, né? Com certeza. Beleza. Corsini, falando em processo de jornada, a segunda e última pergunta que eu vou deixar para você aqui é do Guilherme, que ele pergunta: qual etapa da jornada de compra costuma ter a avaliação mais negativa? Eu mostrei ali no caso o pós-ocupação. E é uma dor, né? Porque é a etapa onde geralmente as incorporadoras já... Não é que não tem muito o que fazer, mas já entregou o produto, ele está lá 1, 2, 3 anos com o cliente, tá? Então, geralmente, essa é uma etapa onde tem avaliação mais negativa. Outro ponto que eu gosto de frisar, sempre falo bastante, que ele impacta no NPS, é o processo de assinatura de contrato.
tá? E que muitas vezes é para um terceiro, ou seja, é no repasse financeiro, também é outro ponto complicado, porque é a hora que você está medindo realmente com valores e assinaturas de contrato. Realmente é uma parte mais burocrática, que envolve terceiros e que realmente, geralmente tem uma avaliação mais negativa e ela tem impacto no NPS. Tá? Por que o que eu falo de correlação de impacto? Porque muitas vezes a pessoa te dá uma avaliação ruim em algum ponto da jornada, mas não te dá uma nota ruim no de 0 a 10 o quanto recomendaria incorporadora. Então você mede, a gente consegue ter uma correlação de quais pontos da jornada impactam, realmente são os primordiais para se trabalhar primeiro. Tá? Então eu falei o pós-ocupação como um ponto macro, global, e os pontos de assinatura de contrato, outros pontos aí que são geralmente as experiências mais complicadas na jornada. Perfeito, Corsini, a gente está chegando ao final aqui, passou até um pouquinho do tempo, mas era importante responder essas perguntas. Joia, lógico. Novamente agradeço a sua presença, Corsini, espero que, sei que é um processo longo de educar o pessoal a implementar a Customer Experience no mercado imobiliário, porque é uma jornada muito longa, como você mesmo disse. Sim. Então, normalmente, pós-ocupação aí costuma ter NPS negativo, mas a gente está caminhando o Brasil aí junto, trazendo um pouco mais sobre a importância de implementar isso dentro dos empreendimentos, dentro dos projetos imobiliários. Então, agradeço a sua presença e espero que o pessoal tenha levado para casa aí uma provocação e passe a tratar isso com mais atenção, realmente. E realmente então, assim, Léo, você fechando, eu acho que quando a gente decidiu também ir muito forte no mercado imobiliário, a gente veio de outros setores, acabou se especializando, trazendo muita experiência de outros setores para olhar a jornada do mercado imobiliário, e a gente tem conseguido realmente, o pessoal, acatado bastante, realmente, e olhado a importância do cliente, coisa que há pouco tempo atrás talvez não estariam dando muita atenção, né? Mas sim, o setor imobiliário realmente hoje mudou, e acho que assim, todo mundo, é um assunto realmente que, ainda bem aí no setor imobiliário, que é um setor que a gente gosta tanto, realmente a experiência do cliente está se tornando algo muito importante e valorizado. Então vamos em frente. Com certeza, vamos junto. Pessoal, quem tiver mais dúvidas ou quiser contatar o Corsini, se interessou, tudo mais, 2 alternativas, 3 na verdade, né? Ou contata ele diretamente por meio desse último slide que ele deixou, a gente vai deixar os contatos aqui no chat, ou chama ele no Hopin aí para um bate-papo, procura ali em pessoas e chama o Corsini, ou então visita o stand da Inovo que tem ali na parte de exposição, não só da Inovo, mas também temos diversos outros stands com vídeo ali apresentando a empresa, bem bacana, um textinho também para que vocês conheçam melhor as companhias e também um botão de conheça mais, receba o nosso contato, então cliquem ali que eles vão entrar em contato com vocês também. Corsini, obrigado pela presença, hein? Abraço. Obrigado, Léo. Um grande abraço. Até mais.